Amém. Quero já pedir aos irmãos que abram no livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias. Eu quero trabalhar com os irmãos nesse livro, nas oportunidades que eu tiver, eu quero trabalhar com os irmãos nesse livro de Malaquias, do profeta Malaquias. E por que o livro do profeta Malaquias? Porque ao ler o livro do profeta Malaquias, é um livro curto, são 4 capítulos. Mostra a situação de Israel, a situação dos judeus, logo após o retorno de Babilônia, após os 70 anos. E aqui mostra a situação espiritual do povo de Deus. E eu vou falar para vocês que não é uma situação muito boa. O profeta Malaquias traz uma denúncia grave àquele povo, mas muitas vezes a gente pensa, puxa, mas será que os profetas só repreendiam o povo por repreender? Não. A repreensão de Deus através dos seus profetas era para trazer o povo de volta. Deus nunca nos repreende para nos castigar, Deus nos repreende para nos trazer de volta, nos colocar nos eixos novamente. Porque o pai que ama, ele corrige, o pai que ama repreende para que a gente volte aos eixos. Deus nunca vai nos repreender, nunca vai nos trazer uma palavra dura para que a gente fique triste. Nós temos que nos entristecer pela nossa própria situação, a saber que nós somos pecadores e Deus nos alerta, saia deste caminho. Sair muitas vezes do caminho do pecado, aliás, todas as vezes sair do caminho do pecado é doloroso, porque é agradável pecar. É ou não é? Ou eu estou mentindo? Se o pecado não fosse agradável, nós não pecaríamos, mas pelo contrário, o ser humano peca porque lhe é agradável. Eva pecou porque lhe era agradável aos olhos comer daquela fruta, saber que se tornaria igual a Deus, por isso pecou, assim também como Adão também. Então é agradável, e Deus repreende, Deus expulsa os dois do Éden, não para os castigar, mas para que eles caíssem em si e vissem o erro que cometeram. E Deus, através dos profetas, sempre traz uma repreensão, mas também traz uma solução. E o livro de Malaquias é tão atual, que ao ler o livro de Malaquias, eu vi a igreja atual. Não só a igreja brasileira, mas como o pastor mesmo disse, tempos atrás, acho que domingo, a igreja ocidental. O Ocidente que se orgulha de dizer que são uma região cristã, seja católica, seja protestante, o norte protestante, o sul mais católico, mas uma região que se orgulha de ser chamada de uma região cristã, hoje está em decadência. E aqui nós vamos ver no livro de Malaquias que o povo retorna para o seu território, o povo reconstrói os muros, vem Esdras e põe ordem na casa, faz com que o povo se lembre da lei de Deus, a lei de Moisés. Então as coisas começam a se encontrar nos eixos, e de repente vem o profeta Malaquias e traz uma denúncia. E é muito interessante, porque quando nós formos ler o livro, nós vamos ver a igreja atual. É triste, mas é uma realidade. Triste, mas uma realidade urgente. Eu agradeço o Ângelo por ter me ajudado com o título. Eu falei, Ângelo, que título vai ser? Eu falei, olha, Ângelo, eu ainda não sei o título. Eu falei, mas eu sei que é uma mensagem urgente. Então o Ângelo falou, uma mensagem de urgência. Eu falei, é isso. Muito obrigado ao nosso vestibulando. O Ângelo tem umas sacadas geniais. Então, a mensagem de urgência. E nós vamos trabalhar hoje, se der, o capítulo 1 todo de Malaquias. E eu quero ler com os irmãos o capítulo 1 todo. Amém? Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias.
Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta de vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Malaquias era contemporâneo de Esdras. Nós lemos no livro de Esdras, inclusive o pastor pregou alguns domingos atrás a respeito de Esdras. Esdras restaura o culto a Deus. Lembramos que o povo foi cativo à Babilônia porque passou a adorar ídolos e o culto a Deus se tornou algo abominável. E Deus os castiga e põe na Babilônia. E diz que eles ficariam ali cativos 70 anos. E ali Neemias e Esdras então vêm e restauram o muro de Jerusalém. Após os 70 anos, Deus tira o povo de lá, eles reconstroem o templo novamente. Esdras vem e restaura o culto a Deus. Olha que maravilha. E agora vem o profeta Malaquias e traz uma denúncia dizendo que o povo, no capítulo 1, principalmente nos primeiros versículos, se esquece do amor que Deus tinha por eles. E eu quero usar este livro aqui como uma referência do cenário religioso, que é o livro de Stanley Ellison, que conheça melhor o Antigo Testamento. Ele traz um cenário religioso muito interessante, eu quero ler para os irmãos. Como estava o cenário religioso? A gente passa a imaginar, se Esdras então restaura o culto a Deus, então o povo está ok. Mas passa-se um tempo e olha como está a situação do povo.
diz o autor do livro: apesar de o templo ter sido reconstruído, o sistema de culto restaurado de maneira digna por Esdras e o muro da cidade reconstruído, o estado espiritual dos judeus estava de novo em um nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo e, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes, vendo-se no desamparo, tornaram-se descuidados e indiferentes para com as funções do templo. A moral mostrava-se frouxa e havia frequentes contatos comprometedores com os pagãos circunvizinhos. O espírito de indiferença religiosa do povo estabelecia um perfeito contraste com os de seus antepassados, que tinham enfrentado o perigo de voltar às colinas esperando a volta do Messias para o estabelecimento do novo reino davídico. Reagindo a todas essas frustrações, os judeus tornaram-se orgulhosos, arrogantes e opressores para com as pessoas em geral, e impacientes e céticos para com o Senhor. Essa atitude de estagnação espiritual ficou demonstrada em diversas maneiras. Em primeiro lugar, indiferença religiosa para com a lei e as ofertas, enquanto acusavam Deus de ser indiferente ao bem ou mal. Indiferença moral para com os votos de casamento. Eles se casavam com mulheres pagãs após divorciarem-se das mulheres judias. Pecados sociais de perjúrio, fraude, opressão do fraco. Egoísmo material ao roubar de Deus os seus dízimos. O primeiro problema apontado por Malaquias, no entanto, foi o quê? A falha do povo em lembrar-se do amor da aliança de Deus para com eles. Foi essa falha que os levou à falta de visão, à falta de apreciação e à prática dos pecados de queixas e indiferença que se lhe seguiram. A última recomendação do profeta foi: lembrai-vos da lei de Moisés, com as suas promessas e admoestações. Recomendou-lhes também que esperassem pela vinda de Elias, que aplicaria aquela lei durante o seu julgamento da restauração. Essa era a situação espiritual do povo. E será que essa não é a nossa situação espiritual nos nossos dias? Indiferentes, orgulhosos, soberbos, estagnados espiritualmente? O que eu quero trazer essa noite, através do primeiro capítulo do livro de Malaquias, é essa estagnação espiritual, da qual se encontra a igreja ocidental. Estagnação espiritual, que nos leva a não lembrarmos da palavra de Deus, que nos leva a não praticar o Evangelho, que nos leva a não olhar para o nosso próximo com amor, com piedade, com compaixão. Nós estamos estagnados espiritualmente. Eu incluo todos. E essa é uma mensagem de urgência para que nós acordemos, como eu disse no início. O profeta traz uma repreensão do Senhor para que nós venhamos de lembrar onde caímos, para que nós venhamos de nos consertar diante de Deus e nós que venhamos de seguir avante para o caminho que nos leva à eternidade. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus está falando: Senhor, onde o Senhor tem nos amado? Onde é que o Senhor nos amou? O profeta diz: olha, como vocês ainda perguntam, eram dois, era Esaú e Jacó. Eu escolhi a Israel, eu escolhi a Jacó. Eu tenho cuidado de vocês desde aquela época, desde Abraão, Isaac, Jacó. Eu levantei vocês como uma nação, eu libertei vocês do Egito, eu passei com vocês pelo Mar Vermelho, com o mar aberto, eu livrei vocês das mãos das nações inimigas, eu cuidei de vocês, vocês foram uma nação rica, uma nação próspera, mas porque deixaram de cumprir com a lei que eu vos entreguei, eu vos tenho abominado, e onde quer que vocês falam que eu não os amo. Tanto amo que eu estou aqui através do profeta repreendendo vocês de novo por tanto amar vocês, porque através de vocês, através da descendência de Davi, eu trarei o Messias, e assim ele o trouxe, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aplicando aos nossos dias,
Muitas vezes nós achamos que Deus não nos ama. Muitas vezes, Senhor, reclamamos, Senhor, por que o ímpio prospera? Por que aquele que faz o mal prospera? O Senhor não está conosco, o Senhor não nos quer bem. Amados, como nós somos reclamões, como nós somos perversos em nossos pensamentos. Deus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, como o pastor disse agora nas orações. Nós temos que estar firmes no Evangelho, firmes na palavra de Deus, pois foi pago um alto preço por cada alma que aqui está e por cada alma que aí está no mundo. E nós ainda estamos perguntando em que Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele se entregou na cruz do Calvário. Deus se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. E por que estamos nesta morbidão? Por que estamos nessa frieza espiritual? Porque nós não desejamos mais orar? Porque nós não desejamos mais jejuar? Porque nós não desejamos mais ler as Escrituras? Porque as Escrituras não é mais prazerosa para nós? Por quê? Porque as paixões do mundo, o amor deste presente século tem se tornado mais importante do que a palavra do Senhor. Isso é um problema. Porque nós também começamos a ver se cumprir aquilo que Jesus disse, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, e se esfriando o amor, aumentaria-se o ódio uns para com os outros. Mas nós não precisamos estar nesta leva de odiosos. Nós temos que estar na leva daqueles que amam, daqueles que têm compaixão, daquele que estende a mão, daquele que prega e vive a palavra do Senhor, daquele que olha com um olhar de amor para aquele que está caído, daquele que está perdido. Nós temos que olhar para aqueles que estão se perdendo, indo para o inferno, com um olhar de compaixão, com um coração sedento por pregar e viver o Evangelho, para resgatar alguns para o Senhor. E aí o Senhor nos alerta já no primeiro capítulo que tipo de culto nós estamos oferecendo a Deus. Foi bom esse alerta que o pastor trouxe nas orações, porque vai muito a calhar com o que está escrito aqui. Que tipo de culto nós estamos oferecendo a Deus? Se eu tenho preguiça de vir à igreja cultuar a Deus, se eu tenho preguiça de orar, se eu tenho preguiça, faço com indiferença as coisas de Deus na igreja, na casa, para os meus irmãos, eu estou oferecendo como o povo de Israel está oferecendo esse culto a Deus. Deus pedia um animal puro, um animal perfeito. O povo dava um animal coxo, um animal manco, um animal todo detonado. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Nossa vida é um sacrifício a Deus. E como nós então estamos apresentando a nossa vida diante do altar de Deus? Deus está nos alertando para que nós venhamos de nos consertar e entregar para Ele um culto racional, mas um culto perfeito, com a vida perfeita, com o coração entregue totalmente a Ele. Porque se nós viemos à igreja com canseira, com desdém ou com indiferença, nós estamos aqui como este povo estava entregando a Deus um culto horrível a Deus. E Deus disse para esse povo: eu não tenho prazer de vós. Nós temos que temer ouvir isso do Senhor. Eu não tenho prazer de vós, e não aceitarei oferta da vossa mão. De que adianta eu vim ofertar à igreja, dizimar, vim cantar no louvor, vim pregar, vim fazer o meu serviço a Deus na igreja, tudo lindo, maravilhoso, com aquela veste maravilhosa, mas o meu coração está impuro, o meu coração está coxo, o meu coração está manco. Eu estou entregando no altar de Deus uma oferta que não agrada a Deus. E ao ler eu falei: meu Deus, que mensagem urgente, pois é isso que a igreja ocidental tem feito, em grande parte. Uns já declaradamente entregando animais podres para Deus, usando o nome de Deus. Uns já, como era ainda antigamente, já sacrificavam a ídolos dentro do templo de Deus. Hoje se entrega ao ídolo Mamon, ao Deus do dinheiro. O dinheiro, Mamon, tem sido o grande Deus de muitos. Isso é horroroso. E o povo perguntado: em que o Senhor tem nos amado, Senhor? Olha que petulância.
Senhor, mas eu estou aqui todos os domingos, Senhor. Por que eu não sou abençoado, hein? Meu Deus. Sabe, muitas vezes nós pensamos, acho que passa pela cabeça, muitas vezes de nós, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do agora. Não, porque agora é só o Deus do amor. Jesus virou o Senhor do amor, e paz e amor, e prosperidade, é tudo lindo. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, e é o mesmo Deus que será eternamente, é o mesmo Deus, nada mudou. O que mudou é a diferença do culto. Nós não precisamos mais sacrificar animal, porque o único que já foi feito, o único sacrifício por todos e por todos os tempos, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício animal era uma sombra daquilo que haveria de vir. Jesus Cristo já se ofereceu como único e totalmente sacrifício em nosso lugar. O que nós temos que fazer a Ele é vir cultuar com um coração grato a Deus, com um coração feliz, com o coração transbordando de alegria, porque nós não precisamos mais pagar essa dívida, porque Cristo decidiu pagar por nós, Ele decidiu morrer em nosso lugar, Deus decidiu vir e fazer a coisa acontecer em nosso lugar, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, e nós temos que vir com o coração grato. É uma alegria vir ao culto, prestar a Deus um culto racional, prestar a Ele louvores, prestar a Ele orações, é a Ele que nós devemos adorar e louvar, e faremos isso eternamente. Mas Deus quer um povo que entregue para Ele um culto bom, um culto perfeito. No versículo 11, Deus diz: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Isso aqui para um israelita era terrível. Que Deus está falando: vocês não me louvam como devem ser feito, mas o gentio está fazendo. Muitas vezes inconscientemente o gentio estava fazendo, honrando o nome do Deus de Israel. Lembra lá do decreto de Nabucodonosor, que o povo louvasse o Deus de Israel? Então o nome de Deus, o Deus da nação de Israel, era grande no mundo todo, e o povo escolhido fazendo um culto de qualquer jeito. O Senhor nos alerta: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Essa é uma mensagem de urgência para nós, igreja do Senhor, que nós venhamos de entregar um culto a Deus. Não estou falando aqui para a gente, ninguém é perfeito, mas nós temos que vir com um coração contrito e quebrantado. Um coração assim agrada a Deus. Sejamos sinceros diante de Deus: Senhor, eu estou o caco, eu estou o bagaço, mas eu vim aqui com um coração quebrado te louvar, te bendizer, cumprir a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a cumprir os teus preceitos, me ajude a cumprir a tua palavra. Tire de mim todo o orgulho, tire de mim toda a soberba, para que isso não me destrua, para que eu não me sinta mais do que o meu próximo. Antes, considere o meu próximo superior a mim mesmo, como o Senhor me ensinou. Senhor, não deixe que eu me torne como esse povo se tornou. Se restaurou a palavra, se restaurou o culto a Deus, mas eu me tornei indiferente, eu me tornei petulante, eu me tornei obtuso, eu me tornei, ó Deus, um nada. Oh, meu Deus. No versículo 12, 13. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Era isso que o povo estava dizendo, sobretudo os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por serem o espelho para Israel. E aqui vai uma denúncia à liderança cristã ocidental. Que tipo de espelho estão sendo para o povo? Estes líderes diziam que a comida do Senhor era qualquer coisa,
que aquela liturgia era nada, era impura. Nós, Igreja do Senhor, muitas vezes estamos prestando um culto e com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de vida, estamos falando isso para as pessoas. As pessoas nos olham, você é crente, mas nós vivemos uma vida pecaminosa, como se nada tivesse acontecido. Eu venho para a igreja, eu danço, eu louvo, eu canto, eu prego, eu oro, dou rodopio, falo até em línguas, mas chega lá fora, minhas atitudes não condizem com o que está aqui dentro. Com isso nós estamos falando: Senhor, a tua comida é impura, eu vou lá porque eu faço, porque eu quero, eu faço porque tem que fazer. Deus não mudou, Deus é o mesmo, e Deus está nos trazendo um alerta esta noite, ó Igreja do Senhor, para cada um de nós: não entreguemos a Deus um culto defeituoso, antes entreguemos a Deus um culto sincero e agradável, e esse culto tem que perdurar para a nossa vida como um todo. Nossa vida tem que ser um altar de Deus, nossa vida está sendo um espetáculo para aqueles que não são de Deus, nossa vida tem que ser um altar de Deus. O templo de Salomão era algo suntuoso, e as nações vinham para conhecer a grandeza e o poder de Deus materializado naquele templo. Nós estamos sendo olhados pelo mundo como um templo que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e se o Espírito Santo de Deus habita em nós como o templo dele, nós não podemos viver como o mundo vive, não podemos viver no pecado, não podemos viver na masmorra da lama do inferno, mas nós temos que viver como um templo digno e puro diante do Senhor. Deus nos repreende porque Ele nos ama. Está aqui no capítulo 1. Em quem eu tenho vos amado? Olhe para a cruz. Olhemos para a cruz. Olhando para a cruz, nós entendemos o amor de Deus por nós. A cruz para o mundo é loucura, é devaneio, mas para nós é o poder de Deus, que foi derramado sobre cada um de nós. E aqui eu quero encerrar essa primeira parte. E na próxima vez que eu pregar, eu quero vir com os irmãos já para o capítulo 2. Que nós venhamos essa semana ruminar isso. Que tipo de culto eu tenho oferecido a Deus? Será que a minha vida tem sido um altar quebrado, um altar defeituoso? Será que a minha vida de sacrifício a Deus tem sido um sacrifício coxo, manco, impuro? Mas que nós venhamos oferecer a nossa vida a Deus, pura e agradável a Deus. Se há algo que neste momento em nosso coração está nos alertando: olha, essa parte aqui, aquilo ali, Deus está nos dando uma nova chance de sermos uma igreja firme, uma igreja que é luz e sal nessa terra. Luz e sal nessa terra. Muitos estão aí usando o nome de Deus para se autopromover, ou para fazer show, para fazer marketing. Deus não foi usado para fazer show nem marketing. Deus é o autor da vida. Deus é o Senhor e consumador da nossa fé. Ele é tudo, Ele é tudo e Ele é tudo. Nós temos que prestar a Ele a devida honra, o devido louvor. Nós não estamos aqui... Aliás, nós estamos aqui, como eu disse há tempos atrás, vir cultuar a Deus é algo tão sublime, tão maravilhoso, esse momento que nós estamos aqui. Não é à toa, não é qualquer coisa. Nós temos a chance, o tempo oportuno para vir prestar a Deus um culto. Se você fica cansado de prestar um culto a Deus, sinto muito, mas Deus nos chamou para uma vida eterna de culto a Ele. Só que essa vida eterna começa agora. Não é para o porvir, é já. A vida eterna é já. A partir do momento que eu criei em Jesus, eu já sou um cidadão dos céus. Então nós já temos que praticar essa vida eterna, é agora, é aqui, é já. Que nós venhamos de ser um cidadão do céu onde quer que a gente vá.
que a nossa vida venha a ser um altar perfeito, e que nós não venhamos oferecer a Deus um culto horrível, um culto errado, e um culto coxo ou um culto manco. Esdras trouxe a ordem ao culto e trouxe o culto a Deus, restaurou o culto. Deus quer restaurar esse culto em nossas vidas, através das suas sagradas escrituras, que é o nosso livro de regra e fé. É esse livro aqui, não tem outro. Nós não somos adoradores do livro, mas aqui contém a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus para nós, que agora, através do profeta Malaquias, que o próprio nome quer dizer mensageiro, traz uma mensagem oportuna e urgente para nós essa noite. Vigiai e orai, e oferecei a Deus um culto perfeito. Todas as quarta-feiras e domingos nós estamos ouvindo a exposição das Sagradas Escrituras. Nós não somos mais inocentes. Nós temos que ver onde erramos, ver onde caímos, nos consertar e oferecer o melhor culto a Deus. Amém? Vamos orar. Eu já convido o pastor Rai aqui, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por este alerta do profeta Malaquias, que traz à igreja, que trouxe a Israel e que traz a nós como igreja brasileira, como igreja ocidental, que está estagnada, que está, ó Deus, enfraquecida. Deus quer restaurar o altar, Deus quer restaurar o culto, porque há tempos difíceis estão por vir, e precisamos estar firmes, Senhor, precisamos estar alertas, precisamos estar preparados para a grande tribulação que está por vir, Senhor. Deus, prepara a tua igreja, levante homens e mulheres fiéis, Senhor, para serem luz e sal nessa terra. Use esta igreja local, Senhor. Use o pastor Rai, use a cada irmão e cada irmã, Senhor, que está sendo alertado essa noite a receber o teu verdadeiro evangelho e ser luz e sal, sendo o evangelho do Senhor àqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, Senhor, é assim que eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.